campo, a cultura da cana-de-açúcar evoluiu muito em termos de sustentabilidade. Como as queimadas para a colheita foram eliminadas, hoje é comum deixar uma camada de palha protegendo o solo e aplicar sobre ela o vinhoto. Esse resíduo das usinas já chega de volta aos canaviais, transformado em biofertilizante, após a passagem por biodigestores. A permanência da mesma cana no solo durante 6 a 7 anos, para cortes sucessivos, favorece o desenvolvimento das raízes e reduz a erosão do solo, além de conservar a água. Inseticidas e fungicidas químicos foram amplamente substituídos pelo uso de agentes de controle biológico. E um caso de grande sucesso é o da vespinha predadora da broca da cana, hoje reproduzida aos milhões em biofábricas, muitas vezes nas próprias fazendas. Para falar mais sobre este assunto, no programa de hoje, o pesquisador e chefe-geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, conversa com o produtor de cana, Caio Carvalho, diretor da Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG. Ele ainda fala das múltiplas contribuições da cana para a sustentabilidade nas cidades, com o etanol para os veículos, biomassa para termoelétricas e o início da produção de biometano para substituir gás natural de origem fóssil. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa voltado para o tema da sustentabilidade da agropecuária brasileira no canal Agro Mais. Aqui nós trazemos pessoas que fazem sustentabilidade, não só que têm ideias ou propostas sobre isso, mas que praticam a sustentabilidade econômica, social, ambiental. E hoje temos o prazer de ter conosco o Luiz Carlos da ABAG, o Caio Carvalho, como a gente conhece ele, é um produtor de cana-de-açúcar, tem uma história ligada ao setor extraordinária e vai nos falar hoje de um aspecto fundamental da cana-de-açúcar, que é a sustentabilidade. Talvez a gente não tenha no Brasil uma cultura tão ecológica, tão sustentável, não só para o campo, mas para as cidades brasileiras, como a cana-de-açúcar. Bem-vindo, Caio, ao Brasil Verde. Olá, Evaristo, um prazer estar com você, seus ouvintes, à disposição. Bem, nós vamos conversar hoje sobre a cana-de-açúcar, não é? E a sua sustentabilidade. Talvez, Caio, inicialmente você pudesse dar uma ideia, não é? Todo mundo conhece o açúcar, conhece a cachaça. Espero que a imensa maioria das pessoas saiba que o carro flex, o etanol, tudo isso vem da cana-de-açúcar, mas a cana ainda é para o Brasil hoje uma das culturas de maior expressão, não é? Mas houve uma grande evolução tecnológica na cana-de-açúcar ao longo da história e principalmente nos últimos 20, 30 anos. Você podia contar um pouquinho para nós, assim, introdutoriamente, o que é hoje a cana-de-açúcar no Brasil? Qual foi a grande evolução desse setor? Você participou de vários programas, inclusive nessa história, né? Programas governamentais até. Conta um pouco para nós essa história recente da cana-de-açúcar para a gente entender a sustentabilidade de hoje. Bem, Evaristo, você tem razão. O recente 50 anos é realmente recente. Cana-de-açúcar é a história do Brasil, né? É, de fato, um dos ciclos mais antigos e das culturas que se estabeleceram desde a época de capitanias hereditárias, né? Portanto, a verdade é que o que é interessante contar, Evaristo, pouca gente sabe, que até a década de 1970 a cana não era competitiva. Você se lembra, você sabe disso, quando os holandeses saem do Brasil, eles vão bater no Brasil lá nas ilhas do Caribe, que conseguiam ser mais competitivos do que nós. A verdade é que só na década de 70 é que a gente passou a ter programas de pesquisa de fato voltados para ganhos de produtividade, qualidade da matéria-prima. E ao mesmo tempo programas, digamos assim, de correção do caminho. Nós tínhamos um investimento grande na década de 70, privado, que era o CTC da Copersucar, governamental, que era a continuidade do IAC, e o Plano Açúcar, que era um programa do IAA, o grande IAA. Isso levou às variedades que hoje são dominantes, que são essas três siglas, né? Ou seja, RB, que é Plano Açúcar, CTC, digamos que era a antiga Copersucar, hoje é o centro do setor privado,
e o IAC, que é o Instituto Agronômico. Nós apenas viemos realmente a ganhar competitividade a partir da década de 70, como você falou muito bem, tivemos ganhos de 3% ao ano em produtividade, de tal forma que quando saiu para o álcool, vamos dizer assim, toda a evolução da expansão se fez em moldes realmente tecnificados. A partir daí, assim como a história da Embrapa, a história da cana-de-açúcar passou a ganhar realmente expressão e qualidade, né? E ultimamente estourando, digamos assim, até 2010, com esses ganhos de produtividade excepcionais, chegamos a uma média no Centro-Sul de 85, 86 toneladas de cana por hectare, com 146 quilos de ATR, que são açúcares totais recuperados, né, por tonelada de cana. E a partir de 2010, aqui entre nós, com um massacre, de alguma forma, de política pública em relação à questão, principalmente do etanol, a gente estagnou a oferta e a produtividade até caiu um pouquinho. Ou seja, os últimos 10 anos são uma história às avessas de tudo aquilo que a gente ganhou nesse longo período que eu relatei. Essa é uma história muito sintética, mas que tem como ponto central, com a Constituição de 88, a intervenção da economia não pode mais ser feita como era, o IAA é extinto e o setor aflorou, de fato, em termos de produtividade, de expansão. O Brasil hoje é 45% do açúcar no mercado internacional e é o segundo país maior produtor de etanol no mundo. Caio, você fez uma síntese maravilhosa aí dessa história, história econômica e história tecnológica, né? E muito honesta também ao apontar o que aconteceu nesses últimos anos, né? Onde a cana continuou apesar do governo, né? Quer dizer, ela enfrentou, sobretudo na questão do biocombustível, né? Uma situação muito difícil, né? Muitas usinas foram para recuperação judicial, etc. Mas eu queria, então talvez a gente entrar um pouquinho na dimensão da sustentabilidade da cana. Eu pensei num primeiro momento relembrar para as pessoas, não é, a cultura da cana, como essa cultura é ecológica, né? A gente quando olha ali o Nordeste, eu morei lá no Nordeste, eu conheço um pouco a cana em Hamburgo, não é? São locais onde há 4 séculos você planta cana em cima de cana, não é? E está lá produzindo, né? Está lá produzindo. Se você tivesse feito isso com feijão, certamente a situação não seria a mesma, não teria sustentado 4 séculos de produção. Essa é uma planta extraordinária, né, que fica muito tempo no solo, tem um enraizamento, e no fundo o que ela produz, que é açúcar, vamos dizer, a base, né, dessa produção é carbono, hidrogênio, oxigênio, ela tira do ar, não é? Ela tira muito pouca coisa do solo, a não ser para o seu edifício. Talvez você pudesse contar um pouquinho para nós, né? Como que é essa cultura da cana? Por que a cana é tão ecológica? Eu considero a cana uma das culturas mais ecológicas que nós temos em termos de cultura mesmo. É muito interessante essa história toda e as descobertas que nós fizemos com o tempo. Em primeiro lugar, a gente descobriu, vamos dizer assim, de uma forma muito efetiva, nos últimos 10 anos praticamente de massacre de política pública, vamos dizer assim, de pressão de preços, de depressão do preço da gasolina no mercado interno, que acaba quase esculhambando com o etanol. A verdade é essa que você resumiu numa frase de recuperações judiciais. A verdade é que a resiliência da cana-de-açúcar, como você coloca, é algo realmente espantoso. Ela é uma cultura que se dá, vamos dizer assim, inclusive as pessoas, vamos dizer assim, fazendo um extrativismo com a cana, e ela, mesmo assim, se sustentou muito tempo. Foi o caso do norte do Rio de Janeiro, ou mesmo grandes regiões do Nordeste, como você comentou. A cana-de-açúcar, ela entrou nos principais solos no início, quando ainda nós tivemos a grande expansão, principalmente a partir do pró-álcool, quando ela passa a avançar em terras mais fracas, inclusive abraçando o cerrado, e mostrou coisas excepcionais que a gente continua a aprender. Uma das coisas que a gente aprendeu é que
Evaristo, um trabalho que a Embrapa fez tão bem e que o setor acabou se apropriando, o setor de cana disso, que é a questão da biodinâmica do solo. Quando a gente fazia apenas cana sobre cana, como você disse tão bem, por séculos, e de repente aqui em São Paulo a gente começou a trabalhar com soja em rotação, com algumas culturas intercalares, como leguminosas, a gente começou a ver uma recuperação de produtividade e a gente descobriu ou percebeu aquilo que a Embrapa mostrava em regiões, principalmente do Cerrado, que a biodinâmica do solo, quando se faz outras culturas com a cana-de-açúcar, ganhou um peso relevante. Isso aconteceu de uma forma dramática até. Nos últimos anos, Evaristo, a gente passou a voltar a uma tecnologia antiga chamada meiose, que é quando a gente faz uma linha de cana distante de 5 ou de 10 linhas de outra linha de cana. Entre essas linhas a gente cultiva ou a soja ou o amendoim, e depois, em seguida, essas linhas de cana dão as mudas para plantar o canavial. Isso gerou, digamos, uma integração da cana-de-açúcar com outras culturas, não apenas reduzindo o custo do plantio, mas gerando uma recuperação desses solos que vinham sofrendo muito. A gente passou a ter, Evaristo, é interessante falar, mesmo em algumas regiões de São Paulo, solos que, mesmo com tecnologia, já não estavam respondendo mais. E voltaram a responder na medida em que a gente passou a atuar na vida do solo. Eu acho que, com toda a resiliência, toda a capacidade, como uma planta C4, assim como o milho, a cana é uma planta que tem uma capacidade fotossintética extraordinária. Então, com toda a insolação, obviamente, nós temos um potencial de crescer produtividade muito mais, Evaristo, para dar uma ideia. Quando a gente conduz sob condições absolutamente dominadas, equilibradas no canavial, a gente consegue ter 350, 400 toneladas de cana por hectare. Ou seja, 85 é a diferença entre o ideal e aquilo que a gente perde com uma série de fatores, né? Vamos dizer assim, de qualquer modo, de uma forma muito interessante, a entrada das novas áreas, Evaristo, a partir de 2004, quando nós tivemos a explosão do verde, vamos dizer assim, capital externo vindo ao Brasil para produzir biocombustíveis, a biomassa da cana-de-açúcar passou a mostrar produtividades excepcionais em regiões de cerrado que nós não esperávamos assim. Por exemplo, hoje, há 3 safras, Evaristo, a média de produtividade de Goiás e Minas Gerais é maior que de São Paulo. Isso mostra como essa dinâmica está se fazendo. E além dessa cana, não é, que não exige que o solo seja arado todo ano, que fica ali cada vez um período até mais longo, né? Fica 6, 7 anos, depende, é claro, de variedade, da gestão, mas ela fica ali no solo, protegendo o solo, um enraizamento muito profundo, e essa adequação que você falou no manejo, na biodinâmica do solo, com culturas de leguminosa, quando você reforma, etc. Mas também na gestão anual, não é, da produção de cana, houve uma evolução grande no controle de pragas e doenças, não é? Na integração do controle biológico, de vespas. Nós temos aqui um público que nos assiste bastante urbano, ele não imagina talvez que aquele açúcar que ele está consumindo, né? Houve muito pouco uso de defensivos, e é claro que mesmo quando existe o uso de algum produto químico, como herbicida, é coisa que acontece no início do ciclo, e nada disso, tem uma cultura que não apresenta nos seus produtos nenhum resíduo, é realmente o caso da cana-de-açúcar. Comente um pouco para nós esse aspecto da sustentabilidade da cana, não é? No seu sistema de produção mesmo. Esse é um ponto relevante. Quando nós começamos a trabalhar com pesquisa na década de 70, vamos dizer assim, nós tínhamos níveis, Evaristo, de intensidade de pragas, como broca, por exemplo, que era um problema. A broca é uma lagartinha que fura a cana-de-açúcar e atrás dela vem fungos, bactérias, e a gente tinha perdas incríveis nesse processo, né? Então, quando a gente começou, principalmente, a passar a valorizar a cana-de-açúcar pela sua qualidade, ou seja, passou-se a pagar a cana-de-açúcar pela qualidade, aspectos como esse ganharam muito relevância.
e a reação do setor foi muito positiva. Então, para aqueles que não conhecem, se visitarem uma usina, vão ver que tem fábricas de vespinhas, fábricas que produzem inimigos naturais da broca, por exemplo, que eu citava. Então, eles são produzidas em laboratório, essas vespinhas são liberadas no campo e elas atacam a broca e reduzem a intensidade de infestação a níveis econômicos. Então, nós temos, com o uso, digamos assim, de armadilhas com feromônio, a gente consegue ter no canavial instaladas nas várias armadilhas, a gente consegue ter qual é o grau, qual é o nível de infestação para poder fazer as liberações dessas vespinhas. A consequência desse trabalho significou não apenas a redução do uso de inseticidas, como também, atualmente, digamos assim, a redução de operações que levassem a consumo de diesel. Isso tudo somado acaba levando a um resultado do ponto de vista sustentável muito interessante, muito interessante. Finalmente, na parte da colheita, nós tivemos também uma revolução, não é? Nós queimávamos aí 5,5 milhões de hectares de cana, não é? Queimava palha para fazer a colheita, né? Isso tinha impacto na biodiversidade, no solo, na qualidade do ar, às vezes o fogo escapava do controle, enfim, esses resíduos iam para outros locais, e a cana-de-açúcar fez um salto tecnológico impressionante em São Paulo, né? E até recuando de áreas de muito relevo, que não puderam ser mecanizadas. Talvez você pudesse nos dizer um pouquinho sobre essa colheita e o pós-colheita, porque, como nós dizíamos, o que você exporta, em última instância, do canavial, é carbono, hidrogênio e oxigênio, não é? E aqueles nutrientes que a planta utilizou, não é, para construir o seu edifício, etc., o tratamento lá na usina, não é, os resíduos, eles retornam também ao campo, não é? Antigamente se jogava coisa no rio, se poluía rio. Conta um pouco para nós, assim, a sustentabilidade da cana na colheita, no pós-colheita, como é importante isso hoje para o meio ambiente. Claro, claro. É muito interessante. Eu queria contar uma rápida história, Evaristo, para os seus ouvintes interessantes. Quando eu era menino, aqui em Piracicaba, eu ia com meu avô à beira do rio Piracicaba, e nós comprávamos dourado, que é um peixe maravilhoso, que é o rei dos peixes. Nós comprávamos o dourado e, levávamos para casa. Depois, com o tempo, à medida em que começou a haver uma expansão da oferta e algumas usinas se livravam da vinhaça, a gente começou a ter a piora dos rios, que foi o caso do rio Piracicaba, e mesmo nós vimos isso muito no rio Tietê, e a gente passou a não ter mais esses peixes. A semana passada, Evaristo, eu vi uma fotografia de um rapaz pegando um dourado aqui no rio Piracicaba novamente. Esse é um testemunho de uma recuperação extraordinária que nós fizemos depois de tanta bobagem que foi feita. É um aprendizado e uma recuperação interessante. Pois bem, o que aconteceu com a cana-de-açúcar, e é muito importante salientar isso, é que com a expansão da produção de etanol, nós tivemos uma expansão muito forte da produção de vinhaça. Tivemos muita vinhaça, era coisa de 12, 13 litros de vinhaça para cada litro de álcool produzido. E essa vinhaça, no início, era descartada e trazia problemas ambientais. Quando a gente descobriu a utilização da vinhaça, assim como torta de filtro, que é outro subproduto da produção de açúcar, para fazer a adubação dos solos e substituindo adubos minerais, a gente passou a ter, com a matéria orgânica da vinhaça e da torta de filtro, uma produtividade excepcional e uma redução de custos também excepcionais. Então, essa visão, digamos assim, dos resíduos da produção de açúcar e álcool, que acabaram se tornando, digamos assim, essenciais para a produtividade e para a questão da redução de poluição, também fez com que solos muito fracos, solos muito arenosos, tivessem uma recuperação excepcional e um aumento de produtividade. Então, essa história foi evoluindo. Hoje a vinhaça é aplicada na linha da cana-de-açúcar, em volumes menores e concentrados. Hoje a vinhaça é utilizada para a produção de biogás, através de biodigestores, com um potencial enorme de substituição de carbono fóssil. Então, essa evolução do ponto de vista dos resíduos e da realidade do impacto disso ambiental é realmente uma história muito bonita, Evaristo.
Caio, você podia falar um pouco para quem está nos assistindo aqui, explicar um pouquinho melhor? Quer dizer, nós mostramos toda a sustentabilidade do ciclo da cana-de-açúcar no território, nos solos, nas usinas, na gestão. Agora, essa sustentabilidade se estende para as cidades, né? Porque o etanol, que está na gasolina, é um combustível renovável, existem carros que só funcionam com etanol, e agora você mencionou, né, um outro combustível com muito potencial, que certamente vai crescer muito mais, que é o biometano, não é? É claro, existe, o pessoal fala, bom, você fermenta produtos agrícolas, produz lá um gás que é utilizado, mas o biometano já é um produto purificado, né, que pode ser usado em máquinas. Fale um pouquinho, então, dessa contribuição da cana, não é, na matriz energética brasileira, não é? A cana hoje fornece mais energia na nossa matriz do que todas as hidrelétricas juntas, há muitos anos. Quer dizer, a cana, entre o etanol e a cogeração da energia elétrica, fornece mais energia, não é, na nossa matriz do que todas as hidrelétricas juntas. Pouca gente imagina isso, né? As hidrelétricas representam hoje 10% a 12% da matriz energética, dependendo das chuvas, do ano, etc., enquanto que a cana-de-açúcar anda aí por volta de 16%, 17% da matriz. Você pode falar um pouquinho desse biometano e da produção de energia na cana-de-açúcar e o benefício para as cidades? Eu acho que você toca num ponto que, ao ver, é o ponto talvez mais importante que a gente vai ver para frente, em termos de futuro. O potencial da cana-de-açúcar como energia é algo realmente extraordinário. Apenas situar o nosso espectador em relação ao que é a cultura, o que é a cana. A cana, ela tem cada tonelada de ciclo, ela tem 250 quilos de bagaço, que é aquilo que vocês veem nas montanhas de bagaço, que é a fibra da cana que sobrou do processo produtivo, todo que foi feito na indústria. Tem 280 quilos de palha, ou seja, quando se colhe a cana, tem 280 quilos de palha, ou seja, tem um pouco mais de fibra na palha do que na própria fibra dos toletes de cana. E ambos com 50% de umidade. Veja, gente, apenas o bagaço contribui para toda a energia que a fábrica de cana usa, como uma usina de 2 milhões de toneladas de cana, que é um padrão que nós temos hoje, é capaz de manter uma cidade de 100 mil habitantes o ano inteiro com energia elétrica. Vejam que interessante, as pessoas não fazem ideia de que isso é possível. Pois bem, portanto, quando a gente faz a produção de cana, a gente tem, por um lado, a produção de etanol. O etanol movimenta hoje, vamos dizer assim, uma frota impressionante. Nós temos hoje, da frota brasileira de veículos leves, né, gasolina, a etanol, ou mesmo a gás natural, aqueles que ainda existem, o etanol, hoje a venda de carros, cerca de 87%, 88% por mês é de carros flexíveis. São carros que usam tanto gasolina quanto etanol, né? E no caso do etanol, vejam, o etanol emite 10% do que emite a gasolina, ou seja, ele é absolutamente muito melhor, de tal forma que cada 100 milhões de toneladas de cana que a gente moe, evita coisa de 12,6 a 13 milhões de toneladas de CO2 equivalentes com etanol bagaço e essa energia elétrica que eu comentei. Portanto, é absolutamente positivo esse balanço. Ou seja, hoje o Brasil tem 44% da sua matriz energética de produtos, vamos dizer assim, renováveis, enquanto que o mundo tem 14%, e o mundo incluído o Brasil, com todos esses 44%. O mundo tem 14%, o Brasil 44%. Isso torna o Brasil um país diferente do ponto de vista da sua matriz energética. E, obviamente, vamos dizer assim, quando a gente considera todo o balanço, que isso é muito importante, a gente chama do poço, no caso, poço de petróleo, né, até a roda, que é o carro rodando, nós temos nesse balanço, quando se compara a gasolina, que vem do petróleo, e a gente pega o etanol que vem da cana, essa comparação mostra o etanol com resultado 90% superior em termos de emissões do que a gasolina, né? Então, esses dados são muito relevantes. Sim, Evaristo. Nosso programa está acabando, né? Eu acho que a gente conseguiu percorrer, não é,
mostrar a sustentabilidade ao longo da história, a inovação, como a cana se transformou, né? Como esse setor se reinventou, o papel dele também para as cidades, né? Evitando poluição com combustível renovável. Eu queria agradecer pela sua participação, você nos deu mesmo hoje uma aula sobre a sustentabilidade da cana-de-açúcar. Muito obrigado mesmo de ter estado aqui conosco, por todos esses esclarecimentos. Muita novidade para quem acompanha, não é, o setor agrícola sobre a sustentabilidade da cana-de-açúcar. Obrigado mesmo. Ô, Varisto, eu fico muito contente por isso. Eu queria contar um último fato que é muito interessante. Eu recebi o presidente da COFCO da China, que hoje é a maior das trades mundiais, que estava encantado em São Paulo. Ele estava encantado, ele olhava para o céu e via estrelas. E ele dizia, eu não vejo estrelas na China há muitos anos e na Índia também não se vê estrelas. Gente, o material particulado da emissão dos carros movidos a etanol é de 17 microgramas. Em Delhi, na Índia, é 99. Isso significa um enorme potencial, Evaristo. Obrigado, muito obrigado pela chance. Eu que agradeço. Parabéns, Caio. Parabéns a todo o setor sucro-alcooleiro, como a gente diz, do Brasil.